Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Essa é mais uma aula remota, gravada do oitavo ano, não é verdade? Após a gente consolidar nosso conteúdo, sobre a Revolução Francesa, o Império Napoleônico, nós vamos agora adentrar a chamada História do Brasil, com os movimentos emancipacionistas. E o que significa, professor, esses movimentos emancipacionistas? Significam que eles desejam libertar-se do jugo português, livrar-se da condição de dependente de Portugal e vão buscar quebrar, romper os laços com Portugal, quebrar o pacto colonial. A gente já viu isso. O pacto colonial significa dizer que Portugal é a metrópole, Brasil é a colônia, e essa relação é de dependência da colônia para com a metrópole. A colônia vai fornecer todas as matérias-primas que sejam interessantes para a metrópole. Claro, evidentemente, as matérias-primas que a colônia tiver em seu território. Foi descoberto através disso, não é? Tá bom? Pois bem, nós temos que entender que após a Revolução Francesa, os descontentes com a forma de colonização que estava sendo feita aqui no Brasil por parte dos portugueses, que é uma colonização de exploração, e essa colonização de exploração tem sido muito ruim para o Brasil. Foi muito ruim para o Brasil, porque basicamente 90% de todas as riquezas que o Brasil produzia, essas riquezas eram enviadas para Portugal, 90% delas. E nós ficamos aqui com os restos, com aquilo que um ou outro governante, um ou outro administrador, um ou outro ministro português ou governante aqui do nosso território brasileiro, ficávamos dependentes de alguma benevolência dele. Porque, de modo geral, as exportações, os produtos eram voltados, grande parte deles, para Portugal. E aí, como a Revolução Francesa ela vai começar a despertar esse senso de discordância, de pensamento contrário ao antigo regime, de pensamento contrário ao tipo de colonização, vai começar a surgir aqui, germinar, as sementes colocadas pelo iluminismo. Só que as sementes que vão chegar aqui, não vão chegar aqui de forma direta, vão chegar aqui ao Brasil por meio daquela elite que estava estudando na Europa. Os filhos da elite. Aqui no Brasil nós não tínhamos ainda curso superior, não é? Tínhamos em medicina, no século XVIII já tínhamos, não é? Mas de forma muito discreta. Mas a maioria dos cursos já existiam somente na Europa, tá bom? Então o que é que vamos ter? Vamos ter essa conjuntura política, o iluminismo consolidado na Europa, os filhos da elite, no caso da elite mineira, vão voltar para o Brasil e vão ter a oportunidade de colocar, de plantar aqui as sementes do iluminismo, que vai ser contra o antigo regime, vai ser contra a Igreja Católica,
Vamos discordar dessas situações, dessas duas instituições. Deu para entender? Pronto, muito bem. E aí, vamos abrir o nosso livrinho. Dito isto, vamos abrir o nosso livrinho na página 119, que vai descrever essa inconfidência. Confidência significa discordantes, são dissidentes, não são de acordo com aquela ideia que está sendo proposta, não é? Que está sendo imposta ou proposta. Diz assim, 119, a Inconfidência foi um movimento baseado nas ideias iluministas, as mesmas que haviam influenciado a independência dos Estados Unidos, que tinham por objetivo reagir contra as cobranças e os impostos abusivos. Esse termo abusivo aí significa excesso, não é? Significa excesso, realizado pela coroa portuguesa. Mas depois da influência da emancipação americana, emancipação é seguinte, já falei sobre isso, é o desejo de se libertar, ganhar liberdade, ter independência, passou a lutar também pela independência do Brasil. O ciclo minerador brasileiro, que havia começado no final do século XVII e se consolidado no início do século XVIII, havia entrado em decadência em 1785. Diminuiu a quantidade de ouro encontrado nas minas, o que dificultava o pagamento de 1.500 quilogramas de ouro à coroa portuguesa. Logicamente, o pagamento desse imposto deixou de ser realizado, o que gerou reação do rei, que proibiu as manufaturas de funcionarem, obrigando, em 1785, os colonos a comprarem a produção manufatureira portuguesa, e isso aumentou a crise. Aqui no nosso livro, na página 119, nós temos um quadro, uma imagem, que tem essa legenda. Olha esse quadro aqui embaixo. Ó. Isso. E diz assim, ó, os impostos abusivos, ou seja, cobrados de forma desproporcional, de forma absurda, né? Exagerada, os impostos cobrados de forma exagerada, eram para sustentar os luxos da nobreza. Nobreza é aquela classe social que a gente já viu lá desde o 7º ano, que surgiu na Idade Média, que passa por períodos de dificuldade econômica, são aqueles que ganham o título de nobreza, marquês, marquesa, duque, duquesa, barão e baronesa, conde, condessa. Eles ganham títulos e possuem uma certa autonomia e relação também, além dessa situação de autonomia, a relação de proximidade com o rei. E algumas regalias, alguns privilégios também, não é? Nas relações comerciais, por exemplo. Na página 120, não é? E além disso, me lembrei agora que a nobreza recebia alguns agrados do rei, né? E alguns deles também tinham um papel de ministros, de secretários dentro do governo. Na página 120 tem assim: vários motivos levaram ao surgimento da conjuração mineira, em especial 4 motivos. Preste atenção aí: lançamento da derrama, pagamento sobre os quintos em atraso, sob a alegação de que havia sonegação de impostos e contrabando. Havia as duas coisas, não é sonegar impostos, é não pagar impostos. E contrabando é você desviar o ouro do que era arrecadado, ao invés de entregar a coroa portuguesa, você ficava com o ouro. Inclusive chegava a alguns relatos, né, contra a historiografia brasileira, que alguns, para não dar aquela pedra de ouro que havia sido encontrada, engolia a pedra, para não entregar aquela pedra de ouro
à corte portuguesa, ao governo português. E por conta disso seria colocado, imposto, essa derrama, não é? A cobrança era para o uso da propriedade, da exploração das minas de ouro. Então havia essa derrama, um imposto a mais. E esse imposto era cobrado mediante a violência. Caso você não pagasse, você poderia até sofrer violência física, não é? Sofrer agressões. O outro motivo é a arrogância e prepotência das autoridades lusas. O terceiro é a opressão econômica da coroa. O quarto, forte repercussão entre intelectuais mineiros dos ideais da liberdade política e econômica da guerra da independência dos Estados Unidos. Não é? E a maioria desses líderes da Inconfidência Mineira eram líderes que pertenciam à elite, filhos da elite mineira. E nenhum deles vai se propor a mencionar algo em relação à escravidão. Quando vai ser questionado sobre isso, o movimento enfraquece, perde força. No entanto, com relação à Inconfidência Mineira, ainda sobre a Inconfidência Mineira, nós devemos destacar a figura de quem? Isso, a figura de Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, que era um alferes, que era um posto militar, uma graduação militar, aspirante, na hierarquia militar seria um aspirante a ser um tenente. E ele vai exercer várias profissões, ele foi sapateiro, por isso o nome dele também era Tiradentes, exercia o papel de dentista. Naquela época, alguns homens exerciam várias funções, sapateiro, dentista, alfaiate. Alfaiate hoje que a gente poderia chamar de um costureiro. Algumas profissões, inclusive, começaram a não ser tão utilizadas naquela sociedade, e algumas acabaram quase que desaparecendo. Aqui e ali você encontra ainda uma costureira. Por exemplo, a costureira, né, um sapateiro. Então diz assim, página 120, a maioria dos líderes do movimento Inconfidente pertencia à elite social brasileira e eram partidários das ideias iluministas, sendo muitos intelectuais, na verdade, não é? Pensadores, pessoas que tinham uma formação intelectual bem interessante. Eram eles José Alvarez Maciel, formado em Coimbra, universidade até hoje das mais importantes do mundo, afiliado também à maçonaria francesa, com a sociedade secreta chamada maçonaria, onde já se tramava a Revolução Francesa. Domingos Vidal Barbosa, formado em medicina na França, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Inácio de Alvarenga Peixoto, formados em Direito também na cidade de Coimbra, em Portugal. Coimbra é uma cidade que fica em Portugal. Agora, Tiradentes também, não é? Como eu falei agora há pouco, fez parte do movimento, não estava de frente no movimento, mas fazia parte em si. E ele se declarou também pertencente e foi considerado o grande culpado. O corpo dele, né, ele foi esquartejado por essa culpa de articular contra o regime da coroa portuguesa. O corpo dele vai ser esquartejado e servir de exemplo. Aqui embaixo tem 120 ainda. Apenas Tiradentes, o principal líder da maçonaria, o principal líder da Inconfidência Mineira, não pertencia à elite, por ser um dentista prático e por ter posto segundo tenente no exército. Os motivos que levaram a Tiradentes a participar desse movimento foram dois: o ideal de liberdade e igualdade entre todos e a busca por riqueza. Ele esperava que esse movimento aí, com a finalização do movimento, ele pudesse ficar rico. Os principais objetivos dos Inconfidentes foram independência do Brasil e instauração de um regime republicano, valorização da oitava do ouro, a exploração do ferro em Minas Gerais, incentivo à fabricação de tecidos de algodão, estímulo às mães a terem muitos filhos para o povoamento do país, desde o século XVIII que começou essa questão. Depois eu adentro sobre isso, vou falar mais sobre isso. Criação de uma universidade em Vila Rica, transferência da capital de São João del Rei, não é? Da capital para São João del Rei, e instalação da Casa da Moeda, criação de usinas metalúrgicas e têxteis, fim das dívidas
com a Fazenda Real, com o Ministério da Fazenda. Os conspiradores planejaram adotar uma bandeira que conteria a frase "Libertas", que será também em latim, que significa liberdade, ainda que tardia. As consequências da Inconfidência. A evolução deveria eclodir no dia do lançamento da derrama, que era a cobrança de forma violenta por impostos atrasados, não é? O quinto era extraído. Aproveitando a instalação, a insatisfação geral, da população, esperava-se que o governador da capitania de Minas Gerais, o Visconde Barbacena, empossado em 1788, realizasse a derrama. Tá bom? E somente Tiradentes vai, entre aspas, não é, pagar o pato, vai ser assassinado, vai ser morto, esquartejado, e os demais vão conseguir, não é, fugir do Brasil, voltando para a Europa. Nós vamos adentrar também a um outro movimento que tem um caráter também de mudança e de contestação do regime, do antigo regime em Portugal e contra as explorações ocorridas pelos portugueses aqui junto aos brasileiros. E também com o contexto, com a característica social e étnica que tinha na chamada Conjuração Baiana. Pois bem,